Marcelo Henrique Negrão Kijak era o brasileiro que estava há mais tempo na difusão vermelha da Interpol, 18 anos. Um dos instrumentos que a Interpol tem para localização de fugitivos é a inclusão na difusão vermelha. Então, quando essa pessoa fugiu do Brasil, a pedido da Justiça Criminal, aqui do estado do Rio de Janeiro, foi feita essa inclusão. No dia 20 de março de 2003, Marcelo dirigia o carro em alta velocidade na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Mais 4 pessoas estavam no carro. O carro capotou e bateu num poste. As 3 pessoas no banco de trás morreram na hora. Juliane Teixeira, Mariana Alves de Aquino Lopes e o terceiro era Fabrício, de 20 anos, filho do engenheiro Fernando Diniz. Fabrício não é mais um número na estatística. O nosso filho tinha um rosto, tinha uma identidade. Estava cursando o primeiro semestre de engenharia eletrônica na UERJ. Ele tinha um futuro promissor. Quando Marcelo foi chamado pela polícia para prestar depoimento, o pai dele, Ruben Kijak Orenstein, afirmou que o filho estava de férias na Bahia. O Marcelo Kijak nunca apareceu nas audiências? Nunca apareceu, nenhuma nas 2 audiências. Eu ia lá para o fórum ficava, e nem se fazia representar. Logo depois, os pais de Marcelo mudaram de endereço e não se teve mais notícias da família no Rio de Janeiro. Em 2003, foi pedida a prisão de Marcelo Kijak. O pedido de prisão menciona que o carro estava em alta velocidade. Marcelo é acusado de triplo homicídio culposo, sem intenção de matar, e lesão corporal. Em 2004, ele passa a ser procurado pela Interpol. Os detalhes denotam, que ele realmente se evadiu, fugiu do Brasil, e um deles é não ter se encontrado registros formais da sua saída do Brasil. O tempo passou e Marcelo parecia realmente ter sumido. Até o último domingo, quando este homem foi parado na imigração do aeroporto da capital do Panamá. Era Michael Hersh von Stopek Orenstein, que usava passaporte israelense. Mas, de acordo com a Polícia Federal, um cruzamento de dados naquele dia indicou às autoridades do Panamá que o homem que se apresentava como Michael também tinha um passaporte anterior, com outro nome, e brasileiro, Marcelo Henrique Negrão Kijak. Imediatamente, o sistema da Interpol alertou que ele era procurado no Brasil. Segundo as investigações, antes de se tornar um foragido internacional, Marcelo Kijak conseguiu a cidadania israelense, porque o pai dele é descendente de israelenses. E assim, legalmente, ele adotou um novo nome em Israel. De forma legítima no país, é possível a mudança de nome. Agora, o grande problema é que ele se tornou uma outra pessoa. As investigações mostram que nos últimos 8 anos, usando o passaporte israelense, Marcelo fez 49 viagens de avião pelo mundo, incluindo voos entre os Estados Unidos e o Panamá. Segundo o registro público panamenho, ele tem uma empresa no país e no dia 31 de março, ele tinha saído de Miami com destino ao Panamá. Como o Panamá não faz extradições, Marcelo ficou detido e no dia 2 deste mês foi mandado de volta a Miami. Chegando lá, foi preso no aeroporto. Ele também tem questões criminais do próprio Estados Unidos, referente à sua forma de entrada, à sua documentação. Segundo as investigações, Marcelo não tinha informado aos Estados Unidos sobre a existência do mandado de prisão no Brasil e de sua identidade brasileira. O senhor ficou muito surpreso com a notícia da prisão dele? Muito surpreso. E minha mulher estava trabalhando em home office e eu disse para ela, ainda bem que você está sentada. Acredito que eu acabei de receber uma notícia, me ligaram da Interpol, dando conta de que o Marcelo Kijak foi preso no aeroporto de Miami. Ela falou, o quê? Eu falei, exatamente. Ninguém bateu palma, isso não cabe na nossa cabeça. Não vai superar a saudade que vai ser eterna. Durante todo esse tempo, para lidar com a dor da perda e com a espera por justiça, Fernando Diniz começou a se reunir com pais que também perderam filhos em acidentes, criou uma ONG,
Rodou o mundo dando palestras sobre a necessidade de mais segurança no trânsito e foi um dos responsáveis por mudanças para tornar a lei seca mais rígida. Fernando Diniz foi também um dos idealizadores da Operação Lei Seca no Rio de Janeiro. Desde que entrou em vigor, só no estado do Rio, a operação flagrou mais de 200 mil motoristas que dirigiam embriagados. Mas o que acontece agora com Marcelo Kijak nos Estados Unidos? Ele está nesse presídio em Miami. Na quarta-feira, terá audiência com uma juíza de imigração. Aqui no Brasil, na sexta-feira, a justiça decidiu que os crimes que Marcelo cometeu prescreveram, ou seja, ele não pode mais responder por eles. A prescrição do poder de punir é o prazo em que o Estado pode exercer o direito de punir um acusado. Pela lei, os crimes prescreveriam 12 anos depois, em 2015. Mas por conta da fuga, o processo ficou suspenso e foi reaberto em 2009. Em 2009, os 12 anos passaram a contar novamente, ou seja, o crime prescreveria em 2021. Mas Marcelo, que na época do acidente tinha 20 anos, ainda foi beneficiado pela idade. A lei também fala que quando o autor dos fatos, a época dos fatos, ele era menor de 21 anos, ou quando a época da sentença era maior de 70, esse prazo se conta pela metade. E foi exatamente essa regra que foi reconhecida na sentença. Ou seja, os crimes prescreveram 6 anos depois de 2009, também em 2015. Mesmo assim, a Justiça continuou renovando o pedido de inclusão de Marcelo na difusão vermelha da Interpol. Juridicamente, é o fim da linha. Se for reconhecida a prescrição, não tem como mais o Estado exercer o direito de punir. A notícia, né, quando veio tudo à tona, né? Tudo veio à tona. Parece que eu estou naquela semana ali, do dia 12, do dia 13 de março de 2003. Pode ser que esteja na lei, porém isso não é justo. O pai de Fabrício diz que mesmo com a decisão definitiva, a luta dele não acabou. Eu quero ações propositivas, eu quero mudar leis, eu quero mais e vou buscar mais cada vez mais. Não vou cessar, essa luta continua.